Eu vi um relato super interessante, um relato não, uma história de uma influencer conhecida, que eu não vou citar nomes aqui, e eu achei super interessante o tema que ela falou. Ela namora um pai solteiro, certo? E aí, ela marcou com ele uma semana de ir no cinema, viu um filme que ela queria ver muito. Beleza, aí o cara chegou lá no cinema, tudo bem. Só que ali quando ele estava fazendo ali o bastidores ali, o camarim ali na praia de alimentação antes de entrar pro filme, a mãe do filho do cara ligou para ele e falou que o filho dele, aproximadamente de 3 a 4 anos, ele estava com muita saudade do pai e queria muito ver o pai, que ele estava inquieto e tudo mais. Tava uma situação meio complicada na questão do comportamento do filho dele. Aí ele saiu correndo. Deixou a atual namorada dele lá no shopping e foi ver o filho dele. Certo? E devido a isso, ela fez um stories falando que para as mulheres não namorarem pai solteiro. E eu me identifiquei, porque eu sou pai solteiro. Aí vem aquela questão, né? As palavras de uma mulher são interpretadas de uma forma, e as palavras de um homem são interpretadas de outra forma, e normalmente é da pior forma. Tem muitas mulheres na internet que se incomodam muito com certos criadores de conteúdo quando eles falam que você não deve namorar uma mãe solteira. Quando você fala que o homem não deve namorar uma mãe solteira, essa fala é uma fala preconceituosa. Você está sendo muito preconceituoso. Mãe solteira é isso, mãe solteira é aquilo, mãe solteira não é isso tudo que vocês falam. E você vê também vários relatos na internet de mulheres reclamando que os homens não querem namorar a mãe solteira. Aí eu vou perguntar para você, homem, o que você acha dessa situação? Você namoraria uma mãe solteira? O filho atrapalha? Se você chegar para a mulher e falar francamente, como eu vou falar aqui para você agora, cara, o seu filho atrapalha, entendeu? Vai ter determinados rolês que não vou conseguir levar ele, entendeu? Eu vou estar assumindo uma responsabilidade que não é minha. A gente vai sair tudo, eu vou pagar ali as coisas com o meu dinheiro, querendo ou não, vou estar sustentando um filho que não é meu. Quando eu querer fazer um together com você, seu filho está atrapalhando todos os momentos. Eu chego na sua casa, eu vou namorar, eu tenho que fazer aquela social, esperar até tarde para você me dar uma atenção. Às vezes você que é mãe não tá dando atenção devida para mim, dá atenção, prioriza o seu filho. E a mãe solteira, na questão de priorizar o filho acima de tudo, tá errada? Não. Se o cara namorar a mãe solteira, ele tem que entender estas situações na mente delas, né? Eu achei super interessante esse vídeo dela, porque no caso dela, como ela é mulher, ela falou que as mulheres não devem namorar um pai solteiro, porque essa questão do pai solteiro ter filho, ela disse que é um saco. Olha só como é que ela falou isso. Imagina se fosse um homem falando isso para uma mulher. Seu filho é um saco, seu filho atrapalha, eu tô investindo meu dinheiro no seu filho também, todos os lugares que a gente vai, a gente tem que levar seu filho. Às vezes eu quero ter um momento íntimo com você, seu filho tá atrapalhando. Então eu não vou namorar você, que você é mãe solteira. Você tem contato ainda com o pai do bebê, entendeu? Então, pra mim você não serve. Imagina se um homem fala isso pra uma mulher. Mas as mulheres podem falar claramente tudo o que elas querem dizer. E não tem problema algum, é interpretado como uma coisa tipo normal. Então assim, o homem namorar uma mãe solteira é uma condição que ele tem que aceitar. Agora, a mulher namorar um pai solteiro, ela já é totalmente preconceituosa. Como é interessante a mesma situação ter dois lados diferentes na interpretação de cada sexo. E voltando ao assunto do pai, o pai fez errado em sair do shopping, e vamos supor que o filho dele estivesse passando mal. A mãe do filho dele disse que
o filho estava com saudade, estava inquieto, queria ver o pai imediatamente. Vamos considerar só essa situação realmente, tá? E não vamos levar para o lado de que a ex dele, mãe do filho, queria ver ele ou atrapalhar o date dele com a atual namorada, que pode ser um álibi também, mas enfim, vamos focar só que o filho mesmo queria estar e ver o pai. O cara fez errado de sair do shopping? É claro que não. Imagina se fosse o papel invertido, ela sendo mãe solteira e o cara não tendo filho. Aí ela deixa o filho dela com a avó ou com a mãe dela, né? No caso, a avó do bebê, e a avó liga falando que Raíssa a Raíssa ou o Enzo tá passando mal. Ia ser errado ela sair do date deles no shopping para ver o filme para atender o filho dela? É claro que não. Então, assim, é a mesma situação, mas se o homem fala as mesmas palavras de uma mulher, para uma mulher é preconceito. Agora, se a mulher fala as mesmas palavras, desculpa, eu inverti. Se o homem fala as mesmas palavras que uma mulher fala para ele, mais para ela, em questão da mãe solteira, é preconceito. Eu tava na linha de raciocínio certo. E é preconceito que ele tem que aceitar e tudo mais. Tem que aceitar aquela condição, né? Dela ser a mãe solteira e ter filho, 1, 2 ou 3 filhos de pai diferente. Isso eu nem vou aprofundar, que se a mulher ter filho de pai diferente e o cara falar que não quer envolver com ela, que ela tem um filho de cada pai, vamos supor que ela tem 3 filhos de cada pai, se o cara falar que não vai envolver com ela, que ela tem um filho de cada pai, tá sendo preconceituoso. Então é uma situação complicada. Eu identifiquei muito com esse conteúdo dela, porque ela pode falar o que for na questão dos pais solteiros. Ela achou super errado do cara sair do shopping, do date deles, para ir ver o filho dele. Mas imagina se fosse o contrário. O cara poderia falar essa mesma coisa para ela? É claro que não. Você é insensível, você não me entende. Eu já tenho um filho, eu sou mãe solteira, eu sou independente, eu não tô querendo um pai para criar o meu filho. E você tem que entender que eu tenho um filho e ele é a prioridade. Filho é uma bênção de Deus na vida de qualquer ser humano, tanto quanto é homem quanto mulher. Mas assim, vou deixar esse assunto aqui para você comentar o que você acha. Se ela fez certo em achar ruim que o cara saiu do encontro deles marcado há uma semana, não interessa quanto tempo foi uma semana, um mês que tivessem marcado. Cara, ele saiu para atender o filho dele. É filho. Eu, na minha humilde opinião, ela deveria entender essa situação. Sei que é frustrante, enfim. Ok. Mas os homens têm que entender isso. Os homens que optam, né, em relacionar com mãe solteira. Os homens, eles têm que entender que ela tem um filho. Às vezes ela tem um filho de cada pai. Às vezes ela mora com a mãe. Quando o homem namora uma mãe solteira, ele vai ali, talvez numa sexta, no final de semana, passar cara. O cara, ele tem que investir dinheiro numa situação ali. E querendo ou não, paralelamente, ele também está investindo dinheiro num filho que não é dele, entendeu? Porque, vamos supor, se ele vai comprar um hambúrguer na sexta-feira, ele não vai comprar um hambúrguer só para ele, para a namorada dele, ele vai comprar para o filho também. Se ele for num shopping, ele vai pagar ali para todo mundo. Se ele for num parque, ele vai pagar brinquedo só para ele, para a namorada dele? Não. Se ele for para um sítio, ele vai pagar para os dois, e não só para ela. Mas, por outro lado, eu tô sentindo que a mesma situação, mas no olhar de certas mulheres, não generalizando, é diferente. Se o pai é um pai solteiro, ele tem contato ainda com o ex, com a ex, né, que no caso é a mãe do filho, então elas começam a já simular que talvez tenha um certo tipo de relacionamento e aproximação. Várias mulheres do meu trabalho já me perguntaram como é que é o relacionamento meu com a mãe da minha filha. Falei, cara, é relacionamento de pai e mãe. Apenas, eu não deixo estender. Além disso, a gente não toma cerveja junto, a gente não fica trocando ideia o dia inteiro no WhatsApp, nada. Quando eu tenho que ligar, eu ligo para ser direto ao ponto e específico na situação do bebê. E morreu Bahia. Mas muitas mulheres me perguntam, como é que é o relacionamento com tal? E eu sinto que elas querem falar isso que eu tô dizendo. Cara, você pega ela ainda e tal.
Você vai lá na casa lá buscar o bebê, você fica ficando, até homem já fez essa piadinha comigo. Você vai lá buscar a sua filha e leva e tal, você tá pegando a mãe, né, e tal. Eles fazem essa piadinha tentando puxar algum assunto. Enfim. Mas só pra resumir o vídeo não ficar tão longo, cara, filho é uma bênção na vida de qualquer ser humano. Mas, eu, na minha humilde opinião, pra mim ele fez o certo. É frustrante acontecer você marcar um date com uma certa pessoa e acontecer alguma coisa com seu filho e você sair? Mas eu, no patamar de pai, eu largaria qualquer coisa também pra ir atender o meu filho, independentemente da opinião da minha atual namorada ou não. E se ela tivesse uma atitude dessa, eu já teria terminado no outro dia. Porque se fosse ao contrário, eu teria que entender. E como é curiosa a situação, né? Para o lado delas, no caso você homem que não tem filho e elas têm filho, talvez dois, um de cada pai, talvez dois do mesmo pai, não interessa. Os homens têm que entender essa situação, que ela é independente, enfim, é uma situação que você tem que aceitar. Agora, o contrário, pelo que eu estou sentindo nos tempos aí modernos, o homem ser pai solteiro é um problema. Elas podem ser preconceituosas, falarem que, para seguidores delas, que não devem namorar um pai solteiro, que é isso, que é aquilo, blá blá blá. Deixe o seu comentário aqui, você que é mulher, comente isso, o que você achou da atitude dessa moça que fez o stories falando que as mulheres não devem namorar um pai solteiro, que o date já estava marcado uma semana e que ele não devia ter saído para atender o filho. Ela disse isso, hein? Imagina se fosse o contrário, um homem falando isso. E você, homem, também deixe seu comentário aqui, o que você acha de namorar uma mãe solteira, se você namoraria, se você não namoraria, e comenta também o que você acha se fosse um homem falando isso para uma mãe solteira, que ela não deve priorizar o filho e tem que dar atenção para ela, principalmente se for uma coisa marcada há muito tempo, né? Eu já namorei algumas mães solteiras já, e quantas vezes eu deixei de fazer coisas que a gente já tinha marcado, por causa que aconteceu alguma coisa com o filho, ou que... Porque você tem que encaixar toda uma logística, né? Vamos falar do caso, no meu caso que eu vivi, de namorando mãe solteira. Cara, se você tem que ir para um sítio, a mãe solteira tem que ver com quem que vai ficar os filhos naquele período, vamos supor, de sexta até domingo. Eu lembro que a última, eu fui para um sítio do meu irmão e aí eu falei tipo uns 3 meses, 4 meses antes, para ela já organizar essa logística, que ia rolar um sítio no final do ano, para ela ver com quem que os filhos iam ficar. Então, tipo assim, cara, olha só pra você ver, eu marquei 4 meses antes pra ela ir já trabalhando nessa logística de onde que os filhos iam estar. E mesmo assim, se chegasse em cima da hora e não desse pra ela ir, eu ia ter que entender. Mas pelo esse conteúdo dessa influência, e se fosse o contrário, meu Deus, vai tudo acabado. Deixe seu comentário, o que você acha desse assunto. Se um homem deve namorar uma mãe solteira, se uma mulher deve namorar um pai solteiro, os prós e os contras. Deixa a sua opinião aqui pra gente resenhar e tá discutindo esse assunto super interessante de pai solteiro e mãe solteira. As mulheres devem namorar um pai solteiro? Os homens devem namorar uma mãe solteira? Comenta aí. A gente se encontra e até o próximo vídeo.